Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje o episódio 121 do nosso podcast Café com PNL. E hoje sobre um tema que vocês pediram também, que é como superar a dependência emocional. Como se tornar independente emocionalmente de outra pessoa. Eu sou o Natan, hoje eu tô aqui com a Carol. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Esse episódio vai estar super especial e é um tema muito procurado. E com a Viviane. Sejam bem-vindos todos, vai ser maravilhoso, com certeza. E quem nunca foi, né? Dependente emocionalmente. Eu falei para vocês no Stories que a sequência dos próximos podcasts, para mim, tá entre um balde de água fria e um puxão de orelha, porque são coisas que eu já passei na pele é muito bom poder refletir junto com vocês sobre esses assuntos. Então, a gente vai falar sobre o que é dependência emocional, como você pode, os sinais da dependência emocional, estratégias para superar, como você faz para superar isso e o que você pode fazer para isso, para se tornar independente emocionalmente. Então, primeiro, acho importante a gente entender o que é dependência emocional. A dependência emocional acontece quando a pessoa não consegue viver sem aprovação, sem o apoio, sem a outra pessoa. Ela não consegue fazer coisas sozinhas, ela não se sente bem se for fazer coisas sozinhas, e ela fica com aquele medo extremo de ser rejeitada, de ser abandonada. A dependência emocional aparece aí, né? São sintomas, são consequências da dependência emocional. Exatamente. É claro, o ser humano é um ser social. Tá? Provavelmente eu vou falar bastante sobre relacionamento amoroso aqui durante o episódio, porque aparece muito, mas não necessariamente, tá? Pode ser um relacionamento de amizade ou um relacionamento com o pai, com a mãe, que pode ser também uma relação de dependência ou de codependência. Mas, basicamente, o ser humano é um ser social. É claro que o ser humano precisa de amor, só que existe uma diferença entre você ser um ser social e gostar de pessoas ao redor da sua vida e você não conseguir viver sem. Quando a pessoa começa a falar muito essas palavras, eu não vivo sem você, eu não consigo tomar minhas decisões sem você, não sei o que seria da minha vida se um dia a gente terminasse, aí você começa a ficar esperto que talvez você esteja numa dependência emocional, quando você precisa do outro para definir alguma coisa sobre a sua vida ou para te dar algum tipo de segurança que você não consegue se dar sozinho. Aí você começa a prestar atenção que talvez seja uma relação de dependência, que é um pouquinho diferente de codependência. Codependência é quando uma pessoa precisa que o outro dependa dela para que ela tenha autoestima elevada. É diferente da dependência. A dependência é quando você precisa do outro, né? Seria o outro caminho. Mas vamos lá, voltando para o tema aqui. Não, perfeito. E a dependência emocional, como a Carol falou aqui, pode trazer diversos impactos negativos na vida de uma pessoa. Causa ansiedade, pode causar depressão. É muito importante a gente começar a perceber se a gente não está vivendo um relacionamento dessa forma aqui, relacionamento como a Carol falou, mas pode ser algo relacionado a amigos, algum relacionamento em si, na palavra relacionamento não amoroso, algum relacionamento que você não está sendo dependente emocionalmente de outra pessoa, porque isso pode ser muito prejudicial para a sua vida. E entendendo o que é dependência emocional, acho que agora é importante a gente delimitar quais sinais que a gente tem que começar a perceber. Como a Carol já falou aqui, às vezes você está falando coisas como, eu não consigo viver sem você, eu não consigo decidir as coisas sem você, eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse você. Assim você já começa a perceber que você está na dependência emocional da outra pessoa. Só que tem outros sinais que a gente consegue observar de dependência emocional. Existem alguns, jogando mais para a parte amorosa, né? Quando a pessoa começa a se afastar muito dos amigos, tem uma cantora, a galera da geração Z vai conhecer, não sei se os millennials conhecem tanto a Billie Eilish, mas ela tem uma música que é exatamente o reflexo do que seria uma pessoa com dependência emocional. Ela se afasta dos amigos completamente e acredita que isso seria o normal dentro de uma relação. Então, sintomas são esses. Você depende muito do outro, você só vai num
num evento social se o outro estiver junto. Você não consegue decidir coisas importantes sobre a sua vida, por exemplo, carreira, porque você precisa de alguém para te ajudar. E essa pessoa é o parceiro. É basicamente você coloca todas as expectativas sobre a sua vida numa pessoa só. E não necessariamente todas as conversas que você vai ter na sua vida vão ser com uma pessoa só. Tem coisa que faz muito mais sentido você perguntar para algum outro amigo. Tem coisa que faz muito mais sentido você perguntar para um especialista. Quando você começa a perguntar tudo para uma pessoa só, como se ela fosse a responsável por tomar conta da sua vida, esse é um grande sinal também. Isolamento acontece muito. Todos esses são sinais possíveis dentro de uma dependência emocional. Isso, a pessoa pode ficar buscando ela tem necessidade da aprovação do outro. Muitas vezes ela deixa de fazer coisas que ela gosta, ela se sacrifica em coisas que traz um bem-estar para ela para agradar a outra pessoa. Isso é uma maneira de você perceber se você não tá se tornando dependente emocionalmente de outra pessoa. Então já começa a perceber se você tá aqui e tem algum relacionamento que você acha que você pode estar agindo dessa forma. Você, quando tá sem a companhia dessa pessoa, você fica se sentindo ansioso, você fica se sentindo vazio, sem prazer sobre o que está acontecendo, você só sente prazer quando você tá com a outra pessoa. Começa a perceber isso, começa a perceber o que você tá falando, como a Carol falou de não consigo viver, não consigo tomar decisões. Começa a perceber se você não tá, como eu disse, sacrificando coisas que você gosta para agradar os outros. Então começa a perceber isso. E aí, percebendo que você está, esses sinais que você está se tornando dependente emocionalmente de uma pessoa, o que a gente pode fazer? Estratégias para superar essa dependência, para tirar essa dependência emocional. Acredito, assim, primeiramente, ganhar clareza do que está acontecendo para você se sentir assim, né? Puxando mais para psicanálise, tem alguns psicanalistas que relacionam muito isso com a infância. Quando a gente é pequeno, de fato, a nossa vida depende do nosso cuidador, da nossa mãe, do nosso pai, para alimentar, para garantir segurança, principalmente, que são as nossas necessidades básicas. A gente depende de outra pessoa para atingir as nossas necessidades básicas da pirâmide de Maslow, que a gente já comentou com vocês em outros episódios, né? Que envolve toda a parte fisiológica, né? Para trocar a fralda, para comer, para sentir frio, para se esquentar. Tudo isso, ou seja, as nossas primeiras relações ali de amor, elas também acabam sendo uma relação de dependência. Ao longo do tempo, a gente vai separando essas duas visões e a gente começa a conseguir fazer as nossas coisas sozinho, sem a nossa necessidade de segurança estar necessariamente relacionada ao nosso amor com alguma outra pessoa. Acontece que muitas vezes a gente cresce, e aí a visão dos psicanalistas, né, e acaba deslocando essa necessidade de segurança que a gente tinha no amor ali dos nossos pais para outros objetos ou para outras pessoas. Você começa a acreditar a sonhar, né, que magicamente alguma pessoa vai surgir e você vai ficar mais tranquilo porque essa pessoa vai te ajudar a tomar conta da sua vida de alguma forma, né? Muitas vezes essa ilusão que a criança tem, por exemplo, quando ela tá sozinha e aí ela assiste o mesmo desenho várias vezes só para ter segurança de que a princesa vai continuar se dando bem no final, ou quando ela se apega a algum objeto porque lembra da mãe. Essa é uma visão da psicanálise, né? Existem várias outras. Mas é você atribuir a outra pessoa ou imaginar que no futuro magicamente alguém vai surgir, vai resolver sua vida e você não vai ter que carregar o peso das suas decisões sozinho. E a partir do momento que você cria clareza de que não, agora é você que vai arcar com a sua segurança, que você é capaz de manter a sua segurança sozinho, que você é capaz de decidir sozinho, aí você começa a criar estratégia para isso. Enquanto você não perceber que você cresceu e que você é capaz e é você que vai se salvar no final, o príncipe encantado é você mesmo, você é o único príncipe encantado que vai aparecer na sua vida, aí você começa a criar uma estratégia em cima disso. Esse é um bom começo, separar o que é dependência do que é amor. Que as duas coisas, você consegue buscar segurança de outras formas, né? Você consegue, por exemplo, poxa, tô inseguro com relação ao meu trabalho,
Eu consigo perguntar para outras pessoas, eu consigo discutir esse assunto com outras pessoas que não necessariamente essa outra pessoa. Eu já vivi a minha vida inteira sem essa pessoa. Não vai ser ela terminando comigo que minha vida vai desmoronar. Eu já me garanti, eu já sobrevivi até agora, assim. Ou seja, eu sou capaz de sobreviver. E aí você começa a ampliar o seu número de possibilidades ali, que não só depender daquela pessoa que vai te salvar. Como se essa pessoa fosse capaz de te salvar muito mais do que ela é capaz de salvar ela mesma, né? Porque acho que tá todo mundo no mesmo barco, no final das contas. A outra pessoa não é melhor que você para decidir o que você vai fazer da sua vida. Legal falar também, Carol, que a gente está falando muito de relacionamento amoroso, mas tomar cuidado com o pai que super protege filho, né? Que faz tudo pelo filho. Que esqueceu que ele, depois de uma certa idade, ele pode tomar decisões e deixar tomar decisões, né? Porque senão você vai resolvendo o problema do filho. Ele já tem 5, 10, 15, 20, 30 anos e você está lá resolvendo todos os problemas, ou você cria uma pessoa dependente emocionalmente de tomar decisões. Essa pessoa não vai tomar decisões sozinha. Ela pode até, em um certo momento, parar de tomar decisão centrada nos pais, mas vai precisar do marido, da esposa para tomar decisão, vai precisar sempre de alguém para tomar decisões na vida. Então, é bom a gente também começar a tomar cuidado com como a gente educa filho, né? Naquela coisa de proteger demais, você acaba tornando um filho dependente de você, né? E tem mães e pais que nem percebem isso, e tem mães e pais que fazem de propósito, né? Que a dominância, a codependência, né? E aí a dominância de ter o filho ali sob a rédea curta e essa pessoa vai o resto da vida não ter uma liberdade de escolha e sempre se sentir insegura para tomar uma decisão. É o pai, de uma maneira não tão adequada, tentando garantir que o filho sempre vai estar perto, deixando ele dependente. É uma relação de codependência clássica também, que a gente encontra bastante. Outro padrão também do preguiçoso. O preguiçoso, ele gera também dependência, porque como ele não faz, ele joga na mão do outro para fazer. Então, ele está sempre dependente de alguém ou de algo para ele poder ter... Também pode gerar uma dependência. Também. Uma outra coisa que é legal a gente começar a perceber é que numa relação de dependência, o que está faltando ali não é o outro, né? Quando você fica, ele não me respondeu essa mensagem faz sei lá quanto tempo, minha vida acabou. O que está faltando não é o outro. Na verdade, a relação de dependência ela é uma ausência de si. Em que sentido? É uma ausência, por exemplo, da sua autoestima, de você entender qual é o seu valor, que é uma ausência de você conseguir fazer as coisas que você gosta, que muitas vezes você deixa de fazer. Aqueles hobbies que você tinha antes e você parou de ter, por exemplo. Crença limitante, incapacidade. Crença limitante, incapacidade. Eu sou capaz de me virar sozinho, eu sou capaz de ter a minha renda sozinho. Se acontecer alguma coisa, eu vou saber me virar. Falta de senso de autoeficácia, que a gente fala dentro da neurociência, né? O que é autoeficácia? É você acreditar que os seus esforços vão, de fato, te levar a algum resultado. Ou seja, que as habilidades que você tem são suficientes para você conseguir sobreviver ao mundo. E muitas vezes uma pessoa que tem dependência emocional, ela tem esse senso de autoeficácia muito baixo. E aí, o que pode ajudar você a sair desse ciclo, né? Que foi o que o Nathan falou. Primeiramente, fortalecer a sua autoestima, ou seja, voltar a fazer aquilo que você gostava de fazer, voltar a sair com seus amigos. O ser humano é um ser social, ele precisa de mais de um tipo de relação. A gente não consegue suprir as nossas necessidades sociais com uma pessoa só. A gente precisa de algumas pessoas na nossa vida. Então, volta a fazer contato, volta a fazer aquilo que você gostava de fazer. Para o senso de autoeficácia, tem muito a teoria da Karen Horney, que eu quero que você comente depois, que é para você aumentar a sua crença e a sua percepção de que você é capaz de tomar as decisões sozinhas, de que você é capaz de dar os seus passos sozinho. Não que você precise, você pode contar com a opinião de outro, mas que você é capaz de fato, agir. Viviane, quer explicar o que é a teoria de Karen Horney? Sim. O que a Carol está falando começa, se você é dependente emocionalmente, está se identificando dentro do que a gente está falando,
Começa a realizar coisas fáceis. Começa com alguma coisa fácil de você fazer, e, nível fácil, depois médio e depois difícil. A teoria da Karen Horney, ela fala o seguinte: todo sucesso que você tem entra como um mais um no seu cérebro. E todo fracasso entra como um menos um. Então, quanto mais um você tem, ou seja, quanto mais você realiza coisas, quanto mais você tem sucesso na realização dos teus objetivos, das suas tarefas, mais você potencializa o seu cérebro com a capacidade de realizar. Quanto mais fracasso você tem, mais menos um você adquire. Então, não deu certo uma coisa hoje, aí depois você vai fazer outra coisa, não dá certo. Daqui a pouco você vai fazer uma coisa, não dá certo. Daqui a pouco você acredita que você não é capaz de fazer nada, né? Porque tem muito menos um aí no cérebro. Então, por isso que eu estou dizendo, começa com coisas simples. Poxa, eu sou capaz de arrumar uma mala, por exemplo, arrume a mala. Eu sou capaz de organizar o meu guarda-roupa, arruma o guarda-roupa. Eu sou capaz de hoje procurar me relacionar com aquele amigo que eu nunca mais mandei uma mensagem. Mande uma mensagem. Comece com coisas simples, porque você vai potencializando o seu cérebro com mais um. Sucesso, conseguir sucesso. Aí você vai para coisas mais de média capacidade até coisas mais difíceis de serem realizadas. E esse é o caminho, sim, para você ir se livrando da dependência, né? Seja ela qual for. Cuidado com paixão e amor. Se a gente fizer uma relação entre paixão e amor, a gente sabe que a paixão está na dependência e o amor, ele é livre. Então, a gente também pode começar a pensar, pode perceber que toda vez que você estava apaixonado, você dependia daquela pessoa para ser feliz, para realizar alguma coisa. Também tem muito a ver com essa dependência que a gente está falando. Essa nossa ideia de amor romântico, do metade da laranja. Metade da laranja. Pelo amor de Deus, ninguém é uma metade de nada. Você não é uma metade. Você não sobreviveria se você fosse uma metade. Você é inteiro. E assim é. E a gente tem que amar, a gente tem que ser inteiro e amar o outro pelo inteiro do outro também. Sem dúvida. Não existe metade da laranja. É isso aí. Perfeito, é isso aí. Carol e a Viviane falaram tudo, eu vou dar uma dica também. Para você parar e perceber 3 qualidades positivas suas, 3 conquistas pessoais que você se orgulha na sua vida. Começa a perceber isso, começa a dar mais valor para você. Começa a perceber as coisas, os seus pontos fortes, o que você já conquistou na sua vida. Começa todo dia pensando em alguma coisa positiva sobre você mesmo. Vai fazendo essa autoafirmação, fala em voz alta uma conquista que você teve, um ponto forte seu, porque isso vai reafirmando uma visão positiva de si mesmo. Capacidade de realização. E aí, como falaram aqui, começa com coisas simples, mas vai fazendo coisas sozinho. Arrumo minha mala hoje, amanhã eu vou no parque, vou dar uma caminhada. Eu vou no cinema, sozinho, vou jantar fora. E aí, pequenos passos para a gente ir alcançando isso. Considerações finais? Tem mais alguma coisa para falar? A luta constante da gente procurar desenvolver a gente mesmo. É o carinho que você tem que ter com você mesmo. Esse é o caminho que a gente trilha para chegar no autoconhecimento. Eu vejo muitas pessoas fazendo assim, deixa, depois... Já vi gente fazer assim, já vi várias vezes, eu que estou 23 anos dentro do DL. Não, fulano vai para o DL, ciclano, a pessoa não vai e ela indica todo mundo para fazer o treinamento. Menos ela. Menos ela. Poxa, será que você não merece, né, você se colocar em primeiro lugar, honrar o seu ser? Eu vejo gente honrando a empresa onde trabalha, honrando profissão e não honrando o seu ser. Então, comece a pensar, é importante honrar a empresa? É importante honrar a sua profissão? É importante, mas não é importante você honrar o seu ser, e alimentar você de coisas boas, de trazer bem-estar para a tua vida? Então, começa a fazer um caminho pequeno. Eu sempre falo e vou continuar falando, começa arrumando seu armário. Tem aquele
não lembro a patente dele, não, acho que ele era do SEAL, né, dos Estados Unidos. Ele tem um vídeo e tem um livro que ele fala comece arrumando a sua cama, né? Também. Que ele fala bastante sobre isso. Ele fala sobre o treinamento dele para ser um SEAL, lá é o que? A aeronáutica, SEAL? Navy, acho que é Marinha. Marinha. E aí ele fala do treinamento dele para ser esse soldado da Marinha e os aprendizados que ele teve. E aí o livro centra a ideia no como quer mudar o mundo, comece pela sua cama. Com certeza. Não, perfeito. Eu acho que assim, faz isso que o Nathan falou. É um novelo de lã. Quando você começa a puxar um ponto, você começa que todos os outros vão desmanchando, porque as generalizações que você faz vão desmanchando. Agora, a experiência própria mesmo. Quando eu passei por isso, eu lembro que o meu novelo começou a desmanchar quando eu tive uma oportunidade de fazer um trabalho fora, um trabalho de pesquisa em outra cidade. E aí eu me vi distante daquela situação pera, eu consegui me relacionar com outra pessoa sem a presença do outro? Se eu consigo conversar com outra pessoa, então significa que eu consigo fazer amigos? Se eu consigo fazer amigos, então significa que eu consigo viver socialmente? E aí eu comecei a desmanchar todo esse novelo. Então, às vezes, é um pontinho que você puxa, que puxa todo o resto. E aí você começa a criar um monte de crenças e a desgeneralizar toda a dependência que você tinha de alguma outra pessoa. Então, agora falando menos de ciência, um pouco mais do lado pessoal, sinta-se abraçado. É normal, tá? Passar por isso. Muita gente passa e é possível a gente, com calma, mudando. Com carinho. Com muito carinho pela sua história, mudando todo esse processo. Fica um convite também para, se você está nos ouvindo e quer se aprofundar mais nesse assunto, dentro do Practitioner a gente vê muito sobre isso, né? Um mergulho gigantesco dentro de si, um autoconhecimento absurdo que você vai conseguir. São os 9 dias mais gostosos da sua vida. Eu falo, é uma delícia eu poder trabalhar lá dentro, porque são 4 vezes no ano que a gente tem a chance de crescer e evoluir. Crescer, evoluir. É um carinho pela sua história e eu acho que pelo seu futuro também, porque todo mundo que passa pelo Practitioner depois disso voa alto, em vários sentidos, né? Na vida profissional e na vida pessoal também. A gente abre a nossa visão para entender várias crenças que a gente tem e acaba levando nos nossos padrões comportamentais que a gente nem imaginava. Então, fica o convite. O Nathan vai deixar também aqui para vocês o link do DL, que a Viviane falou, se você quiser fazer o DL, e do Practitioner também a lista de espera, e vai ser muito legal te ver por lá. É isso aí. Então, pessoal, obrigado. Esse é um podcast que vocês pediram, então continuem pedindo assuntos que vocês gostariam que a gente falasse, porque a gente prepara com maior carinho, maior amor, e quando a gente recebe, a gente sabe que você está gostando e você gostaria que a gente falasse. Então, continuem mandando, continuem curtindo nossos vídeos, compartilhando, que a gente fica muito feliz, a gente consegue perceber o resultado do nosso trabalho aqui no podcast, com a ajuda de vocês, com curtida, com você compartilhando com as pessoas especiais da sua vida e com comentários. Então, curte, se você ainda não é inscrito aqui no canal no YouTube, se inscreve, toca o sininho para você sempre receber as nossas notificações quando sai vídeo novo. Se você está no Spotify, se inscreve se não é inscrito e dá 5 estrelas para a gente entender que você gostou do conteúdo. Se quiser me encontrar nas redes sociais, é Nathan Negrelli, vai ser um prazer ter você lá. Vou deixar aqui a dica de seguir o @inexoficial no Instagram. Lá a gente posta conteúdos diários de evolução, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de programação neurolinguística. Então, diariamente você vai estar evoluindo lá. Então, segue lá, curte, já falei tudo sobre isso. A gente se vê na semana que vem. Tamo junto, um abraço, pessoal. Carol! Pessoal, se quiser me encontrar nas redes sociais, eu tô como a Carol Meirelles. Manda um oi, fala que você veio do podcast, eu vou ficar super feliz de te receber. Reforço o convite para compartilhar esse episódio com algum amigo, alguma pessoa querida que possa aproveitar também esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai ser um carinho muito grande também com essa pessoa. Viviane? O meu tá como Viviane Lauren e eu desejo que vocês possam aproveitar essas nossas falas para fazer uma reflexão sobre em que área da tua vida, em que situação você ainda se encontra dependente. Mas falando em dependência, a gente depende de vocês para divulgar o nosso trabalho. Compartilhe esse vídeo, compartilhe o nosso podcast para quem merece
viver uma qualidade de vida melhor, tá bom? Vai ser um prazer enorme receber vocês nos próximos podcasts. Até o próximo. Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau.